Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Sexo Nada Frágil, programa que vai ao ar todos os sábados, cedinho da manhã, para você começar muito bem o seu fim de semana, junto com essa bancada que sempre traz temas importantes para debate, com aquele gostinho de opinião, mas também de energia positiva, que é o que o Grupo Séries quer levar para você todos os sábados nas nossas programações. Estamos ao vivo a partir de agora na Séries AM 1440, Positiva FM 90.9 e em vídeo também no nosso canal no YouTube, no @canal Grupo Séries. Eu, Thalita Trenepol, Tailine Fobrich nos trabalhos técnicos, Daiane Gissen, Neca Trenepol Crestani e Vivian Vanzin, ela que é assistente social e também coordenadora do CREAS aqui de Não Me Toque. A gente vai estar falando sobre um assunto muito importante, todo alusivo a esse mês que nós estamos vivenciando, mas antes disso, a gente traz quem nos permite estar comunicando todos os sábados aqui pelo Grupo Séries, que é claro que são os nossos patrocinadores. Com a gente, o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. O check-up cardiológico é a melhor forma de você estar prevenindo e garantindo uma vida longa e saudável. Você pode escolher o seu laboratório que vai te entregar resultados precisos e laudos confiáveis, e você sabe, né, que a escolha certa faz a diferença. Então escolha o Laboratório Unitá, que tem alta tecnologia, uma equipe de especialistas que estão dedicados a garantir resultados precisos, rápidos e confiáveis. Consulte o seu cardiologista e agende os seus exames no Laboratório Unitá. Telefone para contato para dúvidas é o 991 220846. Lembrando que a matriz em Não Me Toque tem filiais em Lagoa dos Três Cantos e também Carazinho. E claro, também com a gente na programação, a Clínica e o Centro de Saúde Bem-Estar Lazo, que conta com profissionais altamente capacitados que estarão te atendendo de forma integral, tanto física quanto também mental. Faça já o seu agendamento pelo 991003109. Lembrando que você pode agendar tanto de forma presencial quanto online também, porque a Clínica Lazo oferece para você essas duas formas de atendimento. São várias profissionais atendendo, que são especialistas que vão estar cuidando da sua saúde e do seu bem-estar de forma completa, tanto física quanto mental, no Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo. Vou começar então nesse fim de semana dando os bons dias às nossas convidadas, que são a Neca hoje, a Daiane e a Vivi. A Isabela está descansando, mas eu fiquei de mandar um abraço para ela nesse fim de semana, já que ela está, né, preparando um almoço para algum dia ela nos convidar novamente. Mas, Daiane, me permita, Neca, me permita, vou começar então com a nossa convidada desse fim de semana. Vivi, seja muito bem-vinda aqui ao Grupo Séries de Comunicação e ao programa Sexo Nada Frágil. É um prazer te ter aqui conosco para falar desse tema tão importante. Bom dia. Bom dia, Thalita. Bom dia, né, meninas? É uma honra a gente estar nessa manhã de sábado aqui para poder conversar, né, com vocês e com todos os ouvintes. Sem Com dúvidas. certeza, né? Um tema muito importante, de tamanha relevância e necessidade. Não apenas para as mulheres, mas para os homens também, né? Que estão ouvindo a rádio, para que eles possam levantar reflexões e se pensar acerca dessa temática tão necessária. Bom, sem mais muitos spoilers, porque a responsável por trazer o tema de hoje é a Daiane, mas antes, muito bom dia, Neca Trenepol Crestani, vulgo minha mãe, né? Muito difícil bom falar dia. Neca, né? A gente difícil. sempre fica se forçando, mas né, força, pra não né? falar. Verdade. Mas vamos lá. Mãe, bom dia. Bom dia, filha. Ó, também é outra coisa que a gente difícil, não consegue, né? Bom dia, Thalita. É o hábito, né? A força do hábito. Mas o meu bom dia vai especial hoje para Vivi, uma parceira, uma grande mulher, lutando sempre pelas causas aqui do nosso município. Te admiro demais. E nós termos aqui no Grupo Séries é realmente muito importante. E agradeço a você por ter aceitado o convite, né, do Grupo Séries para estar passando a ideia do trabalho que vocês fazem com tanta qualidade lá no CREAS, né? E principalmente, né, trazendo muitos dados, né, afinal de contas, histórias, né, eu acho que o que mais impacta, né, a gente que já acompanhou a Vivi, né, eu e a Tailine estávamos na Câmara de Vereadores no momento
do programa Nós por Elas, né, em que ela trouxe alguns relatos e isso choca muito, né, sobre o tema que a gente vai falar, e eu acho que isso que também gera um impacto, né, às vezes a gente falar só de situações que estão fora do nosso local, do nosso reduto, às vezes não faz tanto impacto, assim, na vida da gente, e a Vivi vai trazer situações que, inclusive, ela já vivenciou aqui em Não Me Toque, né? Situações que realmente ainda acontecem, né? Parece que até de um grau mais elevado, não sei se é por estar noticiando muito esse assunto, por estar falando sobre o tema, pelas pessoas estar tendo coragens de falar sobre isso, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Daiane, bom dia. Agora sim, muito antes bom tarde dia. que mais tarde, né? Uma hora chega, né? Sem dúvidas. Bom dia, Thalita, Vivian, né? Que é uma satisfação estar aqui neste final de semana. Também, dada a importância desse tema, então, nós estamos no mês do Agosto Lilás, mês contra a violência, né? Contra a mulher, de luta contra a violência contra a mulher, e a gente vai falar sobre esse assunto. Eu acho que é muito importante que a Thalita trouxe com relação aos eventos que estão acontecendo aqui, de trazer histórias e destacar que isso acontece na nossa comunidade também, porque muitas vezes a gente acaba olhando e acha que, meu Deus, aconteceu lá em São Paulo, Rio de Janeiro, capital, mas não, isso acontece aqui na nossa comunidade, aqui no Metoque, em toda a região, e é um tema que a gente precisa falar. E aquela coisa de que, às vezes, em briga de marido e mulher não se mete a colher, na verdade, né? Se mete sim. E tem muitas questões que a gente precisa debater e falar justamente sobre esse assunto. A Vivian está sempre disponível para conversar com o Grupo Séries, também com relação ao nosso jornalismo. Mas começando especialmente, Vivian, acho que falando sobre a campanha desse ano, falando justamente sobre a violência contra a mulher, Não Se Cale. Como é que foi escolhido a temática desse ano aqui para Não Me Toque? Inclusive, vale mencionar, desculpa me intrometer, Vivi, mas aqui tem, inclusive, né, todo um protocolo que você pode estar acompanhando em casa, né? Foi feito diversos materiais visuais e também para disponibilizar para todo mundo. Tem canais de atendimento, né, que isso é muito importante também. E eu acredito que a campanha é o pontapé inicial para tudo, né? Acho que trazer publicidade para essas situações e principalmente demonstrar que existe sim uma rede de apoio hoje, né, aqui no nosso município, com pessoas que estão, né, querendo ajudar outras pessoas que estão passando por uma situação, né, que estão vulneráveis, que estão com medo, com receio, não sabendo quem procurar. A gente vai falar sobre isso e o pessoal vai poder ter certeza que aqui em Não Me Toque, na nossa região, tem sim canais para você não precisar se calar e sim levar a violência que você está enfrentando para os meios responsáveis, e essa pessoa que está fazendo isso com você, que ela possa também responder nas medidas da sua culpabilidade, enfim, do seu dolo. Vivi, conta pra gente então sobre essa questão do agosto, né, um mês tão importante, voltado então, alusivo à questão da violência. Então, todos os anos a gente desenvolve campanhas, né, em busca do enfrentamento, a sensibilização à violência doméstica contra as mulheres. Nesse ano a gente quis fazer algo diferente para ter um alcance diferente. O que a gente percebe aqui, né? Falando um pouquinho de perfil, né? O Agosto Lilás, ele vem para trabalhar com situações da violência doméstica e familiar, né? Quando a questão é realmente aquela violência contra o gênero, né, feminino. Importante colocar aqui para os ouvintes que nessa relação a vítima ela sempre vai ser mulher, diferente do agressor, tá? A ofendida será a mulher, mas o agressor pode ser tanto o homem quanto a mulher. Então, nem sempre o agressor é o homem, tanto numa relação familiar quanto doméstica. Tá? Então, é só em briga de marido e mulher, numa relação, por exemplo, entre filho, tá? Filho e mãe, entre pai e filha. Também se usa na medida da proteção. Tá? Numa relação de empregadora e empregada, também se usa a lei, tá? Porque a gente fala que é numa relação também doméstica. Então, essa lei ela vem realmente para garantir, efetivar essa proteção à mulher. Por isso que a gente fala realmente, né? E nesse ano, a gente vem para falar para as mulheres trabalhadoras. Porque se pegarmos hoje o perfil da mulher vítima de violência doméstica no nosso município de Não Me Toque, nós temos uma mulher jovem, né, que vai predominar a faixa etária aí dos 18, 20 anos até os 40. É uma mulher que tem filhos, de 1 a 3 filhos, a média.
é uma mulher que trabalha, tá? Seja formal ou informalmente, então ela tem o seu ganho. É uma mulher que nós não temos classe social, que nós não temos a questão da raça. Então, dizer que a mulher vítima de violência, ela está em todas as camadas sociais, em todos os bairros, ela está aqui no centro também. Então, é importante a gente fazer esses alertas. E nesse ano a gente veio falar que, bom, se a mulher é uma mulher trabalhadora, como é que essa mulher está sendo observada lá nos espaços de trabalho? Será que as nossas empresas, será que a nossa esfera pública, ela está tendo um olhar empático para essa mulher? Porque a gente não pode separar a mulher que é a mãe, que é a esposa, Que é trabalhadora. da trabalhadora. É uma só. É apenas uma, né? Então a gente não tem ainda um chipzinho implantado que a gente chega lá no trabalho, a gente desconecta Separa. e assim a gente faz também quando a gente chega em casa. Então, hoje o que a gente percebe assim, ó, nos relatos que vem para nós no CREAS, né? O CREAS que é então hoje referência no nosso município nos casos de situação de violência e de violação de direito, nos casos para a mulher ou em todos os outros casos, seja na relação, então, contra criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, todos os casos vêm para nós. Para a mulher, então, vai vir para o CREAS através das medidas protetivas encaminhadas pelo Judiciário. Logo após a mulher registrar um boletim de ocorrência, é solicitado as medidas protetivas. O nosso juiz aqui de Nome Toque, ele tem um protocolo de, no máximo, 24 horas, ele já despacha, como a gente fala, ele já vai, né, aplicar as medidas e aí ele já manda para nós também. Chegando para nós esse encaminhamento da mulher com os dados dela, a gente já faz um contato telefônico para fazer um agendamento, né? O primeiro atendimento a gente chama de uma acolhida. Vivi, e deixa eu te perguntar uma questão que surgiu como curiosidade também até para o pessoal que está em casa. Tudo bem, no caso então de você buscar a delegacia e fazer o boletim de ocorrência, logo depois é encaminhado. Mas existe também o caminho inverso, em que a mulher vai primeiramente no CREAS, porque às vezes ela tem receio de ir direto na delegacia e talvez precisa, antes de ter esse direcionamento legal, ter o acolhimento. Tem. Porque ela não tem coragem, né, Vivi? Tem muito, Thalita. A gente recebe, que a gente chama de demanda espontânea. Nós temos a mulher chega lá, ou através, por exemplo, da procuradoria, de outros setores da sociedade, né, pela própria política, por exemplo, de saúde, a mulher, a gente já teve casos de, por exemplo, a mulher iniciar um atendimento psicológico, achando que daqui a pouco ela estava com alguma questão dela de saúde mental e realmente o contexto era a implicação dada devido a um contexto de violência. Sim. E aí o profissional que estava atendendo essa vítima direcionou para nós. E aí depois de fortalecer, né, aí sim a mulher se sentiu preparada, né? Então a gente fala que não é somente o registro pelo registro, essa mulher ela precisa estar segura, ela precisa estar acolhida, é todo um processo que precisa ser dado a ela, né? Então sim, a gente faz, muitas vezes a gente acompanha essa mulher até a delegacia para fazer o registro, né? Claro, se ela desejar, se ela quiser, a gente faz isso, né? Falar que ali na delegacia, então, tem a estrutura que nos casos, então, de violência, elas vão ser atendidas por uma mulher, tá? Vão ser ouvidas, o depoimento é colhido por uma mulher, então, já existe, então, esse protocolo interno, né? Até pela questão toda, né, para não revitimizar todo diante dessa situação. Até porque eu acho que muitas dessas violências, e quando a gente fala aqui em violência, a física geralmente é a última, né? Muitas outras já vinham acontecendo antes, então essa percepção às vezes pode ocorrer já antes de chegar na violência física. Perfeita colocação. Hoje o que a gente visualiza é a violência física. E aí o que ocorre? É muito raro quando a violência ela vai acontecer de forma isolada, tá? Normalmente as violências elas vêm associadas, tá? Então aí na Lei Maria da Penha ela vai configurar 5 tipos de lei, tá? A Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, vai aí para quase 20 anos da lei sancionada. E aí ela vai dizer então que a gente tem a lei
A violência física, que é todo ato que vai gerar, né, marcas, seja através de tapa, soco, puxão, pode causar morte, né, deixar as marcas, que vai tornar visível, tá? A violência psicológica, que é aquela que realmente vai trabalhar no emocional daquela mulher, que vai causar constrangimento, que causa isolamento da mulher, que a gente vê o quê? Numa relação, normalmente ela vai vir associado a outro tipo de violência, que é a moral. A violência, a primeira numa relação que a gente observa é a violência psicológica no início de relação. O casal inicia um relacionamento de uma forma muito amorosa, né? E a mulher que vem dali a pouco de um processo assim, bastante tempo de solteira, já tem aquele grupinho de amizade de toda semana se encontrar, começou a namorar. Primeira coisa, já faz a poda das amigas. Porque é uma forma de manter o controle. O controle, tá? Aí, eu gostava muito da minha mãe, eu tenho vínculo com a prima, com a tia. Já começa a arrumar, tua mãe se mete muito na nossa relação. Isso aí não é legal. Colocar as pessoas contra... Isso aí. A contra parceira, a relação. Ela contra as pessoas. Isso aí. Então, assim, tu viu como é que é o comportamento? Olha só o que a tua mãe tem que fazer. Parece que tu é uma criança, parece que tu não tem decisão. Olha como ela te trata. Não tá certo. E aí começa o processo de isolamento, né? Tu não precisa se preocupar, tu vai estar comigo, não vai te faltar nada. Segurança. Aquele trabalho ali nem é pra ti. Tu não precisa se preocupar que a partir de hoje eu vou te dar tudo o que tu precisa. Corta o trabalho se antes trabalhava. Parte da escola, para muitas jovens, por exemplo, já corta a escola. Tu vê, a gente já tá aí 1, 2 anos, né? Vamos ter nosso bebê. E aí, engravida. E aí o processo. Aí, muitas vezes, na gestação já começa, né? A mulher, muitas vezes, exausta, cansada, já não tem mais amigo, já não tem mais relação de trabalho, a vida dela realmente é só no âmbito doméstico, é marido, é pra ele. Pra ele já não começa, muitas vezes, chamar atenção, a mulher que antes estava arrumada, tava... Mas o que é isso? Olha o tribufu aí que eu tenho dentro de casa, mas tu não fez o que? Nada hoje? E aí começa outra violência moral. E aí, para dar o episódio da explosão, que é como a gente fala, né, a mulher já começa a se sentir pisando em ovos na relação, tá? Ela já não fala mais, para não gerar um sentimento que pode explodir no marido, ela já começa, como a gente chama, pisando em ovos. Ela fica naquela relação de pisando em ovos. Aí ele não aguenta e ele explode. A gente chama que é a explosão agressiva. Aí ele parte para agressão. Seja física, seja patrimonial, que seja quebrando objetos dentro de casa, seja quebrando o celular, seja rasgando roupa. Deve ter outro. Só pode que tu tem outro. Tu não quer mais transar comigo? E aí a mulher se sujeita. E aí, depois que ela pratica isso, logo de forma imediata, vem a fase da lua de mel. Me perdoa, me desculpa, eu não quis fazer isso. Eu só fiz porque eu tinha bebido aquela cerveja, não devia ter tomado. Eu só fiz, mas tu vê, é só por isso. Tu vê, foi porque tu me obrigou a ir lá na casa da tua mãe. Se nós não tivéssemos ido lá na casa da tua mãe, nada disso tinha acontecido. Como é que tu vai me deixar? Como é que vai ficar os nossos filhos? Se tu me deixar, eu vou me matar. Se tu me deixar, tu não vai ter mais ninguém na tua vida. E aí a mulher se sente culpada, responsabilizada, e ela tem a expectativa de que ele vai mudar. Eu te prometo que eu vou mudar. Eu vou mudar. E até ele faz esse esforço da tentativa. E às vezes, lá no início, essa manutenção do estado emocional, ele fica por um tempo, só que depois ele não consegue manter. Sabe por quê? Porque nas relações hoje aqui em Não Me Toque, a grande maioria das violências, elas são motivadas pelo uso de substâncias psicoativas. Mais de 90% dos casos onde tem violência, o agressor ele faz uso ou de álcool ou de droga. É muito sério. O ápice é muito sério. Relatos de mulheres passarem a noite acordada porque o companheiro passa a noite com uma faca debaixo do travesseiro. E a mulher com filhos. E aí ela não pode dormir, porque ela tem que ficar vigiando. Só que aí no outro dia ela tem que trabalhar cedo.
E aí ela acorda, e aí ela vai pro trabalho. Aí sabe quando ela descansa? No intervalo dela. De meia hora. Ou não descansa. Ou não descansa. Vai definhando. E aí a gente traz aquela outra questão. Por que falar no trabalho? Porque é ali que Porque ela pode ter uma vão renda. ver só... Olha só, a Thalita não rende mais, não presta mais atenção, caiu a produtividade, não se mistura mais, tá desatenta. Tu só olha essas questões. Mas tu não vê que isso tudo está lá atrás, dentro de um outro contexto. Porque a gente não pode separar. Os tentáculos da violência, elas não ficam somente dentro de casa. Não. Elas vão ser levadas para a vida social da mulher, profissional da mulher. E com certeza, as consequências não são positivas. Nunca são positivas. E uma coisa que eu acho que é interessante, que logo no início da tua fala, Vivi, tu comentou, e eu acho que isso a gente tem que deixar bem claro, né? Faço questão de sempre falar, toda vez que a gente fala sobre esse assunto, né? Não só na programação do Sexo Nada Frágil, mas quando a gente trata sobre o assunto da violência doméstica, é que não existe classe, né? Então, assim, aquela interpretação que antigamente nós tínhamos, que a mulher vítima, né, ela é apenas aquela que não tem rede de apoio, que não tem uma formação, uma faculdade, um estudo, um curso, que não tem um intelecto mais desenvolvido, né, uma mulher que enfim, não tem condições financeiras, não. Hoje, mulheres que têm condições financeiras, mulheres que têm estudo, um grau de escolaridade avançada, mulheres que têm rede de apoio, ainda sofrem violência doméstica. Então, não é um segmento isolado. E eu acho que isso é importante falar, porque essas pessoas que têm normalmente estudo, que têm rede de apoio, que têm a sua situação financeira, elas têm alguma coisa também psicológica que leva elas a acreditar que elas têm que não falar sobre o assunto. Que elas têm vergonha de falar que por elas ter tudo isso, elas ainda estão se submetendo a uma situação de violência. Então, acho que também conscientizar nesse contexto de que não todo mundo pode enfrentar essa situação, porque quando tu tá na relação, tu não sabe que ela tá sendo abusiva. Tu demora pra ter o insight, tipo assim, pô, eu tô vivendo uma situação de violência doméstica, seja física, seja moral, seja, enfim, psicológica, financeira, né? Independente de qual for que seja a que se caracterizar. Mas eu acho que é importante a gente deixar isso também claro, de que você que está enfrentando essa situação, você que tem uma rede de apoio, você que tem uma condição financeira, você que tem um grau de escolaridade, você não é a única que já enfrentou uma situação de violência doméstica, né? Então, não se acanhe, não tenha vergonha, né? A vergonha vai te fazer ficar num lugar que você não merece estar. Você merece ter forças e condições de sair dessa situação, porque às vezes a gente se fecha, a gente fica sem querer comentar sobre isso, e aí a gente vai levando com a barriga, né? Em vez de tu dar um chega, para-te quieto na situação, né? Você não fica com vergonha, você pensa assim, mas logo eu que tenho uma formação, eu que sei o que é a lei da violência da mulher, eu que sei o que é, eu sei o que cada coisa quer dizer, porque as pessoas acham que só sofre quem não sabe o que significa, né? Que isso também pode passar por uma situação assim, né? E os canais estão disponíveis não só para aquelas outras pessoas, para todo mundo, né? Então, que você entenda que ainda bem que aqui no Metoc a gente tem uma rede de apoio muito grande, né? Que como a gente mencionou aqui, tu pode ir pela delegacia, pode começar pelo CREAS, pode ir pela procuradoria, pode ir no fórum, pode falar com um amigo, com uma mãe, com um tio, com um colega de trabalho. Tenho certeza que alguém vai te ajudar, pelo menos, a saber para onde ir no primeiro momento, né? E isso que tu falou, Thalita, realmente, assim, hoje existe um outro dado que diz que a mulher, até ela decidir romper ou procurar, enfim, fazer o registro de uma medida, ela leva cerca de 2 anos ainda na relação. Né? Existe essa média. Mesmo então, sabendo, né? Não, sim, mesmo sabendo, porque como tu colocaste, daqui a pouco no início era algo muito sutil. Entende que é algo muito sutil que tu nem percebe. Tu vai perceber com o passar do tempo. E muitas vezes esse passar do tempo passou muito tempo. E a questão dos danos psicológicos, eles são muito sérios. Inclusive, né, Vivi, falando aqui, que a gente também acompanhou, tem casos que vão para o hospital, que apanharam ou sofreram algum tipo de violência, quebraram um braço ou uma costela, e a pessoa ainda diz que ela caiu, se machucou, porque o agressor ainda está junto e dizendo, meu Deus,
Como que aconteceu isso? Tu precisa do quê? E aí ela fica ainda mais com medo ainda de falar sobre isso. Então, realmente ela se sente acuada, né? Intimidada, porque temos que pensar assim, que nesse processo todo, a mulher, ela, desde a construção, assim, e dos romper, ela não depende só de uma situação, não é só o querer romper. Vem várias situações, vários sentimentos. Mãe. A gente... Mãe, principalmente, né? Mãe, assim, ó, se tu pensar nós, historicamente, nós mulheres, hoje ainda tá, mas nós, historicamente, a gente vem assim, a gente, né, quer ter uma família, quer ter um casamento, e quando a gente pensa num casamento, depende da mulher. Muitas vezes é falado que o casamento depende de ti, né? Então, ela já se responsabiliza por manter aquele casamento. Sim. Né? Muitas vezes essa mulher, ela vai pedir ajuda para a mãe dela. Né? Vamos supor que essa mãe já é uma mãe com uma idade mais avançada e ela vai lá, ela vai pedir: mãe, estou passando numa situação assim, essa mãe vai daqui a pouco acolher ela assim: minha filha, aguenta, porque eu aguentei tudo isso com o teu pai. Muitas vezes o contexto do agressor, ele é tão bom na frente da família, ele é perfeito e ele manipula todo um contexto que a família não percebe. E aí quando ela decide romper, ela sai como a ruim da história. Outro fator de não romper, muitas vezes, essa mulher, ela vem com uma história de que a família dela nunca foi apoio dela. Pai e mãe separados, vítimas de violência daqui a pouco. E ela encontra uma pessoa que para ela era diferente de tudo que ela já viveu. E ela tá repetindo. E aí ela foi, e com o passar do tempo ela percebeu que ele também tinha comportamentos, mas a família dele é maravilhosa. Tem uma mãe maravilhosa, um pai. E aí ela se apegou àquela família que ela nunca teve. E ela tem que romper com aquilo. E aí todo rompimento causa dor. É um luto pelas vivências, pelas expectativas. Tudo é a dor. Você pensa, tu construiu tudo aquilo. Tu quis que desse... Tu quis que desse certo. Sabe? Tu quis que desse certo, realmente. Então, tu perdoa, tu tenta de novo e tu vai tentando. Porque não é a primeira vez que tu vai. Né? Tu sempre espera. Então, tá dentro da gente, assim. Tu espera que o outro melhore. Né? E principalmente, Vivi, uma das coisas que é muito importante, que geralmente já tem filhos, né? E aí, como elas não têm rede de apoio nenhuma, os filhos, ela vai ter que se virar com tudo. Com a casa... que talvez ela até teria uma casa, um lar para morar, um teto, alguém que sustentar, ela vai ter que se sustentar, ela vai ter que trabalhar. Nós não temos ainda políticas públicas onde insere essas pessoas no trabalho, e ela vai ter que correr atrás de tudo isso sozinha, sabendo que tem que levar a criança no colégio, que ela não sabe como vai levar. O colégio às vezes é longe, não está a pé, então tem todo esse detalhe que você também nos colocou também, né? E eu acho que é muito importante. E aí o que ela faz? Ela retrocede. Isso mesmo, né? Que quando, né, a Thalita traz que ela não está em classe social, ela está em todos os segmentos da sociedade. O que a gente vê para observar é que o retorno para o agressor, ele acontece muito mais nos casos onde a mulher ela é mais vulnerável economicamente, emocionalmente, porque de uma forma mais enfática, assim, na forma econômica, ela tende a retornar mesmo a mulher mais vulnerável. Porque ela não tem para onde ir. Né? Ela não consegue alugar uma casa, ela não tem uma rede familiar que apoie ela. Ela fica ausente disso tudo. E aí, se eu pegar a nossa realidade aqui de Não Me Toque, eu tenho uma mulher, ela é vítima de violência, que os filhos, ela tem 2 filhos, vamos colocar 2 filhos. E aí, vamos supor que ela trabalhe. Mas um filho vai na educação infantil, tem 2 anos, e o outro vai noutra escola. E ela não tem carro. Como é que ela faz para levar o de 2 anos? Antes era ele que ele tinha carro. Quando ele ia trabalhar, ele já deixava. E agora, como é que ela faz? Muitas vezes ela começa a faltar trabalho, porque choveu hoje. Eu não tenho como levar a pé. Como é que eu vou levar a pé? Aí falta. Aí começa a dar as faltas lá no trabalho. E aí a gente começa a entender que o porquê que volta. Por que a mulher tende a voltar? Muitas vezes esses espaços, a casa, o território, vem do homem. Sim. Ela vai para esses espaços. Então, claro, a mulher que começa a ter um pouco mais de escolaridade, tem essa independência, ela consegue. Ela demora para sair, mas ela consegue sair. Ela tem as expectativas, ela tem o desejo, por mais que demore um pouco, ela consegue sair, ela
se mantém ainda afastada, né? Mas a gente precisa o quê? A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa, né, diante de um contexto que eu quero falar aqui para as mulheres, é que realmente procurem falar, né? Se vocês têm alguém que vocês confiem, falem com essa pessoa, procurem ajuda. Se vocês estão observando algum sinal lá dentro de casa, falo dentro de casa porque mais de 80% a violência ela é praticada por companheiro e ex-companheiro. Nos casos de violência contra a pessoa idosa, basicamente são os filhos ou netos que praticam a violência contra a pessoa idosa, tá? Seja violência física, muito vista física, também motivada pelo uso de droga. A patrimonial, muito vista também, muito denunciada. Então, esses perfis, mas não deixem de procurar ajuda, né? Você que está ouvindo aí, que é o outro lado, que é quem vai escutar, não faça julgamento. Mulheres que estão ouvindo, principalmente, não julguem a outra mulher, acolham. Se você não sabe o que falar, só escuta. Só escuta e diz assim, ó, eu tô aqui para te ouvir. Sabe? Então, isso é muito importante. Fale a ela do que existe, né? Aqui Não Me Toque. Olha, eu sei que existe Não Me Toque, existe um serviço que pode te acolher, existe o CREAS, né? Existe lá a Procuradoria, existe um canal que vai tentar te proteger. Hoje a gente tem a Lei Maria da Penha, que vem realmente para aplicar as medidas que vão garantir essa proteção da mulher. Ela, no ato da medida protetiva, né, já prevê imediatamente o afastamento do agressor do lar, mesmo a casa não sendo da mulher. É previsto o afastamento do homem, tá? A mulher fica na casa, quem sai é o agressor. A mulher fica. Ele não pode se aproximar no mínimo de 100 metros. Ele não pode fazer contato com nenhum familiar dela, sob pena de descumprimento, sob pena de prisão. Nós tivemos prisão essa semana. A gente tem prisão, mais de uma prisão por mês. Nosso juiz aqui, ele não permite. Vivi, e tu tem como falar, não sei se tu consegue, mas assim, os dados têm aumentado muito, se mantém? Como que tá esses dados, assim, para a gente ter uma noção de violência? Vamos lá, violência contra a mulher, que é o mês, né? Uhum. Sim, a gente tem percebido um aumento nos casos de violência. Essa semana que passou ali, até eu conversava com o nosso delegado, né, o Dr. Gerry, e ele também fazia esse levantamento de que houve sim um acréscimo nos registros, né, nas denúncias. E aí a gente se pergunta, bom, a mulher está indo denunciar, será que porque ela está sentindo segurança, está chegando a ela informação de que, bom, né, recebi lá na minha casa um não se cale, um folheto de que, nossa, estou numa situação de violência, mas eu sei que eu posso recorrer, vou lá denunciar, eu sei que existem as medidas, ou realmente porque está aumentando, porque você sabe que cada vez mais a gente tem movimentos na internet que vêm para desfavorecer a mulher, para tornar a mulher como objeto. Os grupos ali, os movimentos Red Pill, são um deles, que vêm para cada vez mais fomentar a violência, a prática contra a mulher, dizer que a mulher é objeto, falar que a mulher precisa ser usada. Isso tem ensejado na adolescência, nos adolescentes, esse comportamento agressivo contra a mulher. Então, esses movimentos na internet, eles têm aumentado também. Consequentemente, a gente tem tendo esse acréscimo, né? Então, ao mesmo tempo que a internet ele é uma ferramenta muito positiva, a gente tem percebido essas inserções de movimentos que vêm realmente para desconstruir certos canais e tentativas de rompimento, né? Eu acho que todas as situações, elas têm o ônus e o bônus, né? Assim como a internet, né? Ela tem coisas que são realmente que nos ajudam, né? Que vem para ser um benefício, mas ao mesmo tempo também tem uma boa parte dela que para quem não sabe usar, para quem recebe tudo que o algoritmo te entrega, não filtra, isso acaba sendo um grande problema. E eu acho que a gente pode falar também, né, sobre uma situação que inclusive foi tratada, quem já leu, né, o livro vai poder... Acho interessante trazer isso porque foi através de uma história que muito também se trouxe à tona a questão da violência doméstica, né, daquele livro que foi inclusive adaptado para um filme no cinema, né, que é Assim que Acaba, né, e ele acabou gerando muita repercussão porque ele traz toda uma narrativa extremamente detalhada por conta da vítima, né, da mulher, que conta inclusive que ela realmente acreditava o tempo inteiro
que aquela pessoa que ela conheceu, que ela iria mudar, né? E eu acredito que hoje dá para se deixar bem claro que uma pessoa não muda por si própria, nem por outra pessoa. A não ser que ela vá buscar um atendimento, ela vá buscar um auxílio com um profissional que vá ajudar ela a mudar, a evoluir, a parar com um comportamento que é abusivo, que é agressivo. A pessoa não muda, não vai mudar por amor. Não muda por amor da pessoa que está do lado. Então você que é mulher, você que tem um relacionamento, esqueça isso, de que a pessoa vai mudar, vai passar ela, que nem a Vivi falou, ela pode até mudar para te reconquistar por um período de tempo. Mas assim que ela sentir segurança de novo, bom, agora eu tô de novo no comando da relação. Ela vai lá e vai ser agressiva de novo, vai voltar a ter um comportamento que dela é típico. Porque aquele período de tempo é uma situação, é um comportamento atípico. Ela tá sendo assim para manter o relacionamento e manter a situação na certeza de que o relacionamento vai perdurar. Então acho que é muito importante também deixar isso bem claro para as mulheres que leiam o livro, né? É uma forma muito você que é mulher, que sofreu, está sofrendo uma situação que você acha que está sofrendo, né? Às vezes pode ser que não, pode ser que sim. Às vezes não tem nem entendimento que está sofrendo. Lê o livro, porque ele traz de uma forma, de uma narrativa fácil, de uma narrativa extremamente compreensível, se colocando no lugar da vítima. Tu se sente acolhida com o livro. Então, eu acredito que ele traz muitas respostas que às vezes a mulher se coloca, né? Não, mas será que ele vai mudar? Ele vai mudar. Será que eu mereço dar uma chance pra ele? Não, mas ele vai. Mas aquela pessoa que era tão carinhosa, meu Deus, ele fazia tudo por mim. Isso. Meu Deus, aquela pessoa... O que eu tô fazendo de errado? O que foi o ponto? Sou eu, né? Sempre sou eu responsável. Sempre. E aí tu sente que você é responsável de fazer com que o outro mude. Isso. O outro não vai mudar. Não. E outra coisa que é importante, que até nós estávamos conversando, ele acaba terminando essa relação, a mulher tem coragem, acaba com essa relação, e ele parte para uma nova. Ele vai ser diferente na nova, Vivi? Não. Não, porque o comportamento tá nele, né? E culturalmente, eu acho que até hoje um pouco menos, mas a gente tem que pensar realmente, as mães aí, né, que estão ouvindo, como é que vocês têm construído os filhos de vocês? No dia a dia lá dentro da casa. Porque a gente, né, ajuda a desenvolver, ajuda a construir, falo construção mesmo, são nas atitudes. São nas mínimas atitudes. Então, somos nós os responsáveis também. Então, assim, o agressor, ele não se tornou um agressor do dia para a noite. Assim como a gente fala que o psicopata não nasceu do dia para a noite. Então, se constrói. E muitas vezes falo nós, porque hoje eu sou mãe, né? Enfim, quem é mãe... Então, assim, a gente precisa observar, a gente precisa ensinar que o nosso filho, né, nosso filho menino, ele pode sim sentir, ele pode sim expressar sentimento, ele precisa ser gentil, ele precisa respeitar o tempo, o espaço da mulher, da menina. A gente precisa falar sobre isso, porque não vai mudar. Tá? A gente tem exemplos aqui de Nome Toque, tive um caso do mesmo agressor com 3 vítimas diferentes. Das 3, 2 ele teve filho. Filhas meninas. Aí é que tá um ponto muito chave também, né? Que para quem estuda um pouquinho essa questão também do autoconhecimento, nós já falamos em outras oportunidades aqui no Sexo Nada Frágil, Vivi. A mulher que sofre violência, né? Ela também tem um terreno fértil, né? Tem alguma coisa que também é de responsabilidade dela. Porque, por exemplo, assim, talvez ela vivenciou isso em casa... Talvez isso esteja na repetição dela, do trauma familiar, diferente mas igual. Então, assim, também tem essa questão que não pense em mudar o outro. Ele não vai mudar, né? Como a gente trouxe ali, ele repetiu 3 vezes diferente, né? Diferente mas igual. O viés era o mesmo. Mas se a mulher, né? Se você mudar, você vai mudar o contexto, porque você vai se afastar disso. Talvez você vai compreender o porquê você também estava aceitando isso. Porque também você estava deixando de buscar os meios que estão à disposição. Você vai ter uma compreensão de si próprio sem julgamento. Porque no autoconhecimento, em terapia, na psicologia, né, não existe julgamento. Isso mesmo. Né? Não existe culpa. É uma questão de você compreender o que aconteceu sem se culpabilizar, mas mudar isso. E assim, eu acho que nunca é tarde. Não. Quando é o tempo certo? Não existe. Né, o tempo certo é agora, é quando você decidir. E eu posso aqui, Sem dúvidas. Acho que trazer alguns sinais para você que está ouvindo aí, alguns sinais assim importantes num relacionamento. Você ficar atenta aí, então.
normalmente um agressor ele vai apresentar, tá? Por exemplo, algo que a gente percebe muito. Ele obriga a namorada, a companheira, a compartilhar a senha das redes sociais. Tá? A questão de uso compartilhado vamos criar lá o nosso perfil. De casal. De casal. Uma forma de controle, tá? Tenta convencer de que nunca vai ser feliz longe dele. Tu não vai ser feliz longe E de convence, né? Porque E eles convence. fazem essa pressão mental pra mulher, ela acreditar de que ela não vai achar uma pessoa que nem ele, Não. porque ele é maravilhoso. Aham. Os ciúmes em excesso. Ciúmes, assim, que muitas vezes ele é confundido com amor. E aí, quando tu traz, assim, ó, fica numa uma linha tão tênue que tu já não sabe se é amor. E aí ele começa, essa mulher tem filhos de uma outra relação, ele começa a ser cuidadoso, carinhoso com as filhas, com os filhos. Nossa, eu nunca tive isso. E aí, vocês entendem? Começa a conquistar, né? Começa a fazer controle das roupas que usa. Tu não acha que essa calça tá um pouco apertadinha? Tá marcando ali, não tá ficando legal. Acho que tu tem que botar essa saia um pouco mais... Mas é cuidado, né? né? É cuidado que ele tá tendo. É cuidado, né? Preocupação. Começa a fazer ameaças, né? Contra parentes, amigos, né? Ou começa a isolar o que eu falei antes, né? Frequentemente menospreza, né? Ou compara a mulher a outras pessoas, né? Olha aquela, como é bonita, como ela se cuida, né? Olha o cabelo dela, tá sempre pintada, né? Olha só, e tu? Sempre desse jeito. Desdeixada, não se arruma. E essa casa sempre bagunçada, tu aí o dia inteiro e não faz nada. Tu não só é tem esse tipo de isso. mulher que eu quero do lado. Tu só tem isso pra fazer. Tu só tem que os nossos filhos, olha, mal educados, me chamaram na escola. Culpa tua que eles estão mal educados. Tu só tem que dar educação para eles e nem isso tu faz. E isso vai se levando, né? A autonomia é ameaçada, então ela já não tem mais. Ela não consegue mais. Porque vai sendo cerceada, Sendo né? presa aquilo. Ele não fica feliz com as conquistas. Então a mulher consegue trabalhar. E aí ele vai podando. Aquele local não é bom para ti, né? Ela começa a atingir meta. Mas não sei. Isso aí foi esse mês, porque, né, deu um mês bom, mas não sei se mês que vem vai ser assim. Montou um estabelecimento. O cara, em vez de estar lá do lado dela, né, torcendo. Vai buscar todo dia no trabalho. Daqui a pouco já nem vai mais, né? Não tá ali com ela no dia a dia, sabe? Começa realmente desprezar, né? Muitas vezes faz pensar que a mulher tá louca. O quê? Tu tá ficando louca? Não! Aí o marido começa a ter alguns comportamentos que são reais, mas ele distorce tudo dizendo que quem tá ficando louca é ela. Então isso tudo são sinais que precisam ficar alertas. Se você tá lá no início de relação, se você tá lá no meio, interrompa o quanto antes. Tá? Procure ajuda. Eu quero insistir, eu quero investir no meu casamento. Então, vamos lá. Como eu falo sempre, nós do CREAS, a gente está lá pela família. E se eu falo pela família, é por essa mulher, é pelos filhos, é por esse homem. Que daqui a pouco ele está num comportamento que nem ele consegue perceber. Né? Que ele culturalmente foi construído, foi embutido nele, que ele nem se percebe. Então, se ele quiser, a gente pode oferecer ajuda, mas ele precisa querer. Bom... A Tailine acabou de sinalizar que o nosso tempo de 45 minutos se foi. Nossa, 45 minutos. E eu cheguei a fazer não sei se estava a câmera... Não tô acreditando. No meu, não tava, né? Mas assim, seria engraçado porque a cara que eu fiz foi realmente... Parece que faz 5 minutos que a gente começou, né? Eu falei pra Daiane que ela ia dar o segmento, mas nem precisou, né? As coisas foram fluindo tanto porque é algo que todo mundo tá acostumado, né? Ou se você não passou por uma situação assim, você conhece alguém perto que passou. Então, a cada 3 mulheres, uma já foi vítima. Então, aí que tá o dado, né? Então, a gente tem essa proximidade. Eu acho que o importante de nós trazer no Grupo Séries, num veículo de comunicação que tem a força que nós temos, é de tirar
aquele tabu de falar sobre isso, né? Quanto mais a gente falar, mais a gente encorajar essas mulheres que elas não estão se fazendo de vítima. Não. Elas estão indo buscar o direito delas de ser mulheres livres, donas de si e que não precisam se submeter e se fazer caber em uma relação que elas não cabem. Perfeito. Né? Então, eu acho que com certeza a gente vai falar mais sobre isso. A gente tem mais uma semana, né? Com certeza a Daiane vai direcionar essa pauta para em outras oportunidades no Grupo Séries a gente falar, talvez trazer mais dados específicos, talvez trazer mais exemplos e situações que foram vivenciadas aqui na nossa região, né, Vivi? Sim. Mas muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu acho que foi realmente uma palestra, né, sobre o tema, porque não foi um bate-papo, porque quando a gente ouve, a gente aprende também, né? E esse aprender nos dá ferramentas também para, assim, em algum momento a gente conhecer alguém que está enfrentando uma situação parecida, que a gente possa principalmente dar apoio, e se não puder dar apoio, ouça. Porque às vezes a pessoa só precisa de um ombro amigo. Ela só precisa desabafar para externalizar o que ela está sentindo, trazer para a consciência e dizer, poxa, eu não preciso passar por isso mesmo. É nisso que ela Não percebe questiona, o que né? tá acontecendo, É nisso que ela percebe. É no trazer pra consciência. Porque às vezes ela tá tão no automático, né? Sim. Ah, não, mas ele vai mudar, eu vou perdoar, ficou bom, voltou ruim. Ah, me bateu uma vez, ah, ele me puxou o cabelo, ah, ele me empurrou, ah, ele quebrou um varal lá em casa, ah, ele derrubou um prato de coisa. Tudo parece que tá no automático, né? Sim. Ah, ele tava... Agora quando tu começa a juntar todas as situações que já aconteceram, poxa, quem sabe ele pode ser o clique, né? E você pensar, eu não cabo mais nessa situação, né? A roupa que eu cabia. E sair disso, porque você pode ser feliz com 20 anos, com 30, com 40, 50, Pode 60, ser feliz com 70. você mesmo, sozinha. A avó isso achou a mesmo. felicidade dela com 60. 65 anos, casou, foi feliz, né? Então não existe tempo, né? O tempo é temporal, Isso né? mesmo. Você pode ser feliz no momento que você conseguir ter força pra dizer, eu mereço ser feliz, porque essas mulheres não acreditam que elas merecem ser felizes, e você precisa acreditar que sim, todo mundo merece, né? Todo mundo merece viver um relacionamento puro, um relacionamento leve, um relacionamento sem esse tipo de cobrança, um relacionamento saudável. Poucos são hoje em dia, né, Vivi? Você que vive com isso de todo dia, diariamente, né? No cotidiano, a maioria tem um grau de abusividade, né? Então é poucos os relacionamentos saudáveis. Não, e aí tu começa, quando a gente faz os grupos, nós temos o grupo reflexivo de apoio às mulheres, e aí tu tá no meio, Sim. e aí tu pensa, nossa, será que o meu é? Será? E aí tu se torna muito reflexiva. Analítica. Tu fica muito, sabe? Mas assim, o que a gente ouve muito, assim, das mulheres é assim, só de eu estar em paz. Só de eu estar em paz. É só isso que eu quero. Não ter paz. medo, acordar com medo, dormir com medo, Não dormir. falar com medo, querer colocar uma situação... Gente, isso não se vive assim, né? Então, essas pessoas que estão enfrentando isso, não se sintam sozinhas. Não. Com certeza vocês não são. 1 a cada 3. Então, ali já tá, né? Os o dados bem percentual bem claro, né? Que se não é a maioria, quase, né? Metade das... E nos casos, então, da violência sexual, o número é bem grande também, principalmente no público jovem, ele chega a ser aí 20%, 30%, né, no público jovem. Então acontece muito o estupro dentro da relação. É que a relação não consentida, né? É isso aí. Às vezes a mulher não quer. Não é só isso, né? A gente tem que falar um pouquinho da sexual, que não é só o ato em si da violência, é obrigar a mulher a assistir pornografia, a usar algum brinquedinho que ela não queira usar, não fazer uso de método anticoncepcional, e aí a gente ouve muitas mulheres, nessa semana mesmo atendia uma mulher e eu perguntei assim, agora gestante do 4º filho, eu disse, você engravidou porque você quis? Não, porque ele sempre quis. Já ouvi relatos de mulheres que eu perguntei, você está grávida? Por quê? Porque enquanto eu estou grávida, ele não me bate. Então, essas coisas são realmente... são. Então, a gente precisa falar. Eu sei que não é legal falar sobre isso. Não é legal ouvir, mas é o que acontece, né, É Vivi? o que acontece. E é esse impacto que você tem que sentir, assim como o nosso estômago tá se revirando aqui, quando a Vivi vai falando, né? Que o seu também, para que você tire esse paradigma de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, né? Que isso também é uma crença que foi imposta para que as coisas se perpetuassem, né?
Porque a realidade sempre foi essa, né? O homem mandava na situação da casa e a mulher tinha que fazer tudo que o homem mandava. Não é mais assim. Nós não vivemos mais nesse momento. Hoje, a mulher tem tanto poder quanto o homem. Nós não estamos competindo com eles, né? Nós estamos só tomando o nosso lugar, não é uma competição. A gente só tem que ter a compreensão de que cada um tem a sua própria autonomia. Então, se você tiver dúvida, né, tem os canais aqui, 180, 190 e principalmente o canal da Delegacia de Polícia também, para que você possa já registrar isso, não deixe para depois. Às vezes você tem medo de registrar o BO, registra o BO. Você pode depois não querer dar prosseguimento se você não tiver à vontade com isso. Mas registra, para estar lá documentado quando que começou. Ninguém vai saber que você registrou. Isso é sigiloso. Ninguém vai comentar sobre isso se esse é o teu medo. Não tenha medo disso, né? Só deixa eu trazer o número do telefone, que é o 5433181527. E mais um, tá? O Grupo Séries também é um canal para você que se sinta à vontade. A gente com certeza vai te direcionar para o lugar correto, aonde você precisa ir, porque às vezes eu sei que estar aqui, que nós somos da comunidade, né, Dai? Nós estamos com as portas abertas na comunidade, eu sei que vocês se sentem à vontade conosco, então, se precisar, a gente também é um canal, nos transformamos em um, porque também é nosso dever como um veículo de comunicação auxiliar as pessoas que são vulneráveis e que precisam de um direcionamento. Isso não custa nada. Ótimo, não custa nada. Nós temos lá também, né, Thalita, na Câmara de Vereadores, a Procuradoria da Mulher, onde ela vai direcionar. O nosso trabalho somente é escutar e direcionar. Nós não tomamos atitude nenhuma porque não podemos, mas nós escutamos e direcionamos. Vai lá, conversa com o pessoal do CREAS, vai lá, faz um registro no BO, conversa com a Secretaria da Saúde. E é esse caminho aí que a gente faz, né? E eu acho que é importante para todo mundo saber que a Câmara de Vereadores tem trabalhado muito em cima também de todos esses temas aí, e principalmente da violência contra a mulher. Tanto que nossa Procuradoria, em 2018, né, onde a gente começou a criar essa rede de apoio, onde vai ter saúde, né? Promotoria, todos juntos também, para trabalhar. Bom, chegamos na reta final, porque daqui a pouco a Thailene me joga o controle da TV. Vivi, muito obrigada, né? A gente conversou, para quem tá ligando o rádio agora, com a Vivian Vanzin, ela que é assistente social e também coordenadora do CREAS aqui em Não Me Toque. E nesse momento eu deixo os microfones à tua disposição, né? A gente agradece muito a tua disponibilidade e principalmente os teus relatos, para que você se sinta sempre à vontade, se sinta em casa, de vir aqui, utilizar-se dos nossos microfones para trazer essa informação e principalmente, né, influenciar tantas mulheres a tomarem coragem e buscarem a sua felicidade. Obrigada ao espaço, né, a Thalita, a Neca, pelo convite. A gente fica imensamente, porque esse é o nosso papel, né, sermos multiplicadores de informação. Né? E da informação correta, né? Eu acho que minimamente é isso que a gente precisa dar, né? A informação correta. Então, dizer sim para essa mulher que está lá, né? Que seja essa mulher que está vivendo, ou essa mãe que está vendo a filha, ou a filha que está vendo a mãe num contexto. Tem uma dúvida, só uma dúvida. Vou deixar aqui, então, o WhatsApp do CREAS, para questão assim, ó, tem uma dúvida, quero ir conversar. Chama nós lá no WhatsApp, é o 54996746341. Depois as meninas podem deixar ali no... Vai deixar fixado já no nosso canal de transmissão. Isso, né? Então a gente tem os canais de denúncia, o Disque 180, tá? Que vai cair direto na central, na ouvidoria, lá em Brasília. É um canal anônimo, tá? Faça a denúncia, ele vai vir para a delegacia começa a fazer o processo de investigação, depois é direcionado para o CREAS, que vai fazer o acompanhamento dessa vítima e da família como um todo. Né? Não é só da mulher, é dos filhos, como eu falo, e de todo o contexto. Mas não deixe, não se cale. E volto a falar que o amor não sufoca. Jamais. Se ele sufoca, ele não é amor. E obrigada novamente a todos os ouvintes, né? E que tenham uma manhã maravilhosa de sábado. Sem dúvidas. Neca Trenepol Crestani. Nossa, foi uma aula de novo, né? Estar com a Vivi sempre é uma aula e ela nos traz, assim, realmente nos coloca para pensar e raciocinar e tentar ajudar mais ainda pessoas que precisam e às vezes até a gente mesmo, né? Porque, que nem diz, tu começa a se questionar muitas coisas também. Vivi, obrigada por estar aqui conosco no Grupo Séries, obrigado por estar sempre junto conosco. Um bom dia a todos os ouvintes. Tchau, Daiane, Thalita e Thailene. Que Deus abençoe o nosso sábado. Daiane Guissin.
Eu acho que neste sábado tudo que nós temos a dizer é agradecer a Vivi pela presença aqui, por trazer todas essas informações para a nossa comunidade, reforçar mais uma vez que estamos abertos a ouvir todas as mulheres também, precisando de alguma coisa. O Grupo Séries se coloca à disposição, como a Thalita já falou. Desejar a todos um excelente sábado e mais uma vez agradecer pela tua presença aqui. Muito obrigada. Esse foi o nosso Sexo Nada Frágil nesse sábado, 23 de agosto de 2025. Agradecendo imensamente também o Laboratório de Análises Clínicas da Unitá. Dia 10 é o dia de oportunidade para você realizar os seus exames com descontos que são imperdíveis. Faça o seu check-up cardiológico, que é a melhor forma de você prevenir e garantir uma vida longa e saudável. Telefone para contato é o 991-220846. Agende os seus exames e, claro, né, entre em contato através desse canal digital que é muito prático para você tirar suas dúvidas e realizar agendamentos. Laboratório Unitá em Não Me Toque, Carazinho e Lagoa dos Três Cantos. E também com a gente o Centro de Saúde e Bem-Estar Lazo, que conta com profissionais que são altamente capacitados em diversas especialidades para cuidar da sua saúde de forma integral, física e também mental, com profissionais que atendem de forma online e presencial. Faça o seu agendamento, conheça a Clínica Lazo pelo telefone que é o 991003109, no oferecimento da Clínica de Saúde e Bem-Estar Lazo e do Laboratório de Análises Clínicas Unitá. Esse foi o nosso Sexo Nada Frágil desse sábado. Fiquem todos com Deus, reflitam neste fim de semana, ajude quem precisa e, claro, sempre acessem os canais de atendimento que estão aí disponíveis para você que está numa situação de extrema vulnerabilidade. Um excelente fim de semana para todo mundo e até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.